Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer à organização por me ter convidado para participar neste congresso. O tema que eu escolhi é exatamente a reprodução de corais a partir de um único pólipo, de um simples pólipo. Os senhores poderão perguntar, mas o que é que o terá levado a fazer esse trabalho? É o seguinte, eu já há muito tempo que há uma coisa que me interrogava, que é como é que se desenvolvia o pólipo na sequência da metamorfose do embrião, não é? Na sequência da reprodução dos corais em massa na natureza, da reprodução sexuada. Ora, todos nós sabemos que mais ou menos na altura, vamos lá falar um bocadinho sobre a reprodução sexuada dos corais para chegarmos a este ponto da passagem do embrião ao pólipo, que é exatamente aquilo que sempre me interrogou. Mais ou menos numa altura do ano, uma certa altura do ano, e de acordo com a fase lunar, os corais dos recifes, num determinado recife, acabam por sincronizar, é assim o termo, por sincronizar a libertação de gametas masculinos e femininos para o oceano. Os gametas femininos nessa chamada mass spawning, em que, portanto, uma massa enorme de corais faz uma emissão para a coluna d'água de uma massa enorme de gametas. Ora, os gametas masculinos vão entrar em contacto com os gametas femininos e vão fertilizá-los. Portanto, ao fertilizar, o gameta feminino ao ser fertilizado no gameta masculino de um coral da mesma espécie, obviamente, vai dar origem a um embrião dessa espécie de coral. Esse embrião, por sua vez, vai subir até à superfície da água. Depois, os embriões vão à deriva pelos oceanos. Ora, vão passar por uma série vão passar por barreiras de predadores e, quer dizer, a grande quantidade de embriões que se vão formar, acontece que muitos não chegarão ao seu destino. Não chegarão ao seu destino porque é lógico, porque os embriões dos corais, quando se desenvolvem, acabam por funcionar como plâncton, como os alevinhos dos peixes que também nascem. Quer dizer, muitos nascem na altura em que eclodem os ovos, mas uma parte deles acaba por realmente atingir o estado juvenil e adulto. Ora, os embriões vão então estar à deriva nos oceanos e até que encontrem um local com condições ideais para eles se fixarem. Portanto, será uns locais onde haja, por exemplo, ambientes marinhos de pouca profundidade, com águas límpidas, com águas quentes, com bastantes concorrentes fortes e também com águas muito, muito bem oxigenadas. Portanto, é nessa altura que quando o embrião encontra um local com estas condições, ele vai entrar vai fazer um movimento descendente, vai descer, porque ele na altura, nessa fase de desenvolvimento, já desenvolveu um mecanismo de locomoção, que são os cílios. Ele vai deslocar-se para o fundo, não é? para o ambiente marinho, e vai fixar-se em qualquer substrato que ele encontre que seja adequado para efeito, seja calcário ou não interessa. O que é certo é que ele arranjando um sítio com condições ideais de iluminação e tudo o resto, como falei atrás, ele vai se fixar. Ora, o embrião fixando-se, logo a seguir, ele vai passar por um processo de metamorfose. Portanto, o embrião devidamente fixado,
vai se transformar, vai se metamorfizar em pólipo, vai se transformar num pólipo de coral. Portanto, um clone, digamos, um pólipo, clone dos clones da colónia mãe. Esse pólipo vai se desenvolvendo e vai criando energia, não é? E essa resulta exatamente em quê? Na formação de pólipos em redor dele. Portanto, vão-se desenvolver novos pólipos ao redor do próprio pólipo. Depois, a partir daqui, portanto, são pólipos radiais. Portanto, fixados ao próprio pólipo, vão desenvolver-se pólipos radiais, que depois vão crescer todos em conjunto para iniciar a formação de uma colónia-mãe. Esta fotografia de um pólipo e com rebentos, rebentarem outros pólipos nesse pólipo, que sempre me fascinou. E esta é a razão porque eu fui para este método. Eu nunca tinha visto fotografias desta situação do pólipo a dar origem, portanto, a progredir, formando outros pólipos à volta dele. Porque o que acontece normalmente é que, e não há registro fotográfico ou filme desta, penso eu não ver, porque já estou farto de pesquisar na net e nunca encontrei nada, nunca vi que alguém estivesse interessado em, para já, tivesse conseguido localizar um embrião na sequência de uma reprodução sexuada e depois tivesse feito sequências fotográficas do embrião a passar a pólipo e depois fotografias espaçadas para ver, para detectar a tal formação de pólipos em redor do pólipo inicial que surgiu na sequência do tal metamorfização do embrião. Ora, os corais têm passado por ciclos de morte, de desaparecimento, e logo a seguir passam para ciclos de recuperação. Ao longo se nós recuarmos um bocado, uns anos bons nas eras geológicas, podemos ver que efetivamente houve duas situações, duas vezes, em que os corais, os rifos de coral desapareceram do planeta. Ora, eu penso que não é demais, vamos tentar ser breves, fazendo esta viagem no tempo. Portanto, há 550 milhões de anos, portanto, há mais de 550 milhões de anos, que nessa altura estávamos no pré-câmbrico, nessa altura surgiram os primeiros recifes. Eram recifes constituídos por algas calcárias, mas outros organismos não corais. Entretanto, surgiu a era geológica seguinte, que é o Paleozoico, portanto, que vai dos 550 milhões de anos até aos 250 milhões de anos. São, portanto, 300 milhões de anos. Nestes 300 milhões de anos, os corais foram-se desenvolvendo. E surgiram também, nesta altura, corais, esponjas, algas calcárias, e, portanto, estes organismos acabaram por povoar os recifes. Acontece que, no final desta era, estamos a falar do Paleozoico, portanto, há 250 milhões de anos, os recifes desapareceram, morreram os corais, devido a alterações climáticas. Entretanto, passa-se à era geológica seguinte, que é o Mesozoico, que vai dos 250 milhões, não é? Que foi quando acabou o Paleozoico, até aos 65 milhões de anos. Neste Mesozoico, os corais vão continuar a florescer, vão desenvolver-se nessa altura, na sequência,
Portanto, na sequência da morte que aconteceu, há 250 milhões, eles agora vão recuperar durante os 200 milhões do Mesozoico. Ora, vão recuperar e no final desse período, dessa era do Mesozoico, vai acontecer algo que ainda não estava explicado, que é o desaparecimento em massa de espécies da vida animal e vida vegetal, incluindo os dinossauros. Portanto, nessa altura também os corais desapareceram. Portanto, estamos a falar de há 65 milhões de anos, que é digamos, o final do Mesozoico. Portanto, esta foi a segunda vez, como podem ver, em que os corais se foram banidos do planeta. Anteriormente tinha sido aos 250 milhões e agora aos 65 milhões. Ora, como eu lhes disse, os corais desaparecem, não é? Dos recifes, têm ciclos de desaparecimento e depois passam por uns ciclos de recuperação. Voltaram a recuperar a partir dessa data dos 65 milhões em que eles foram banidos do planeta. Os corais foram recuperando e portanto, na era geológica seguinte, que é do terciário. Portanto, no terciário, os corais vão desenvolver e é nessa altura que aparecem também os mamíferos, aparecem as plantas e aparecem também os primatas. Os corais que surgem nesta altura são os corais, portanto, no terciário, portanto, depois do desaparecimento há 65 milhões de anos, começam a aparecer os corais que nós conhecemos hoje. Portanto, serão os SPS que surgiram nessa data, no terciário. O terciário dura, sei lá, perto de 60 milhões de anos. 60 milhões de anos. Não, mais, 64 milhões. 64 milhões porque os dinossauros foram extintos há 65, o Cenozoico é 65 milhões de anos, portanto, é dividido em duas partes, é o terciário e o quaternário. O terciário são 64 milhões de anos, mais precisamente. E depois temos o quaternário, que é quando surgiu o homem, não é? Os glaciares, surgiram os continentes, e nessa altura também surgiu o homem. Portanto, o que acontece, o que interessa aqui realçar é que há 65 milhões de anos a esta parte, os corais recuperaram e nasceram, portanto, desenvolveram-se os corais que nós conhecemos hoje. Desenvolveram-se no terciário, nos 64 milhões do terciário, e depois acabaram também por continuar a desenvolver-se no quaternário. O quaternário, que é precisamente, corresponde a um período de tempo que vai desde há 1 milhão de anos até hoje. Ora, neste quaternário aparece o homem. Aparece o homem e durante o tempo em que ele foi, desde tudo em que ele apareceu, foram uns milhões de anos, o que acontece é que ele não prejudicou o planeta, tal como os outros animais também não prejudicaram o planeta. Mas acontece que há coisa de 100 anos, esta parte, o homem começou a provocar danos, a prejudicar seriamente o próprio planeta. Com quê? Com a industrialização. Há 100 anos começou a industrialização, começou a queima de combustíveis fósseis, não é? E a emissão de gases de efeito de estufa para a atmosfera, o que foi potenciar o efeito de estufa natural. O efeito de estufa sempre existiu, desde que existe a Terra, existiu sempre o efeito de estufa. O efeito de estufa era conseguido através dos gases existentes na atmosfera, que são 99,9% de oxigênio e azoto. Portanto, estes gases é que faziam com que a temperatura do planeta propiciasse a vida. Porque se não houvesse esses gases, o que aconteceria? O planeta teria temperaturas de 33 graus abaixo das temperaturas atuais. E não era possível, com certeza, existir
a vida que existe, que nós vemos hoje. Uh, Ora, o homem, com este efeito, com estas emissões de gases de estufa, quer dizer, não foi, começou com o carvão, que no início do século passado, depois continuou a queimar, continua a queimar, com a queima de produtos de fósseis, não é? De fósseis, combustíveis fósseis, como a gasolina, os gasóleos, benzinas, portanto, com os veículos, automóveis, aviões e tudo o resto, acabaram por emitir bastante CO2 para a atmosfera, dióxido de carbono. Também com a queima de combustíveis industriais. Portanto, tudo isso acabou por potenciar o efeito de estufa do planeta. O resultado desse efeito de estufa, mais visível, é exatamente o aumento da temperatura da Terra. Portanto, no Pacífico, por exemplo, houve um fenómeno que foi devido ao El Niño, em 1982-83, houve um fenómeno de aumento de temperatura da ordem dos 2 graus, 2, 3 graus, e essa temperatura manteve-se durante meses, essa 2 graus em relação à temperatura normal, digamos assim. Portanto, pelo facto de ter aumentado e manter-se essa pressão, esse aumento de temperatura durante muito tempo, o resultado foi que os corais desequilibrou o sistema, não é? Deu todo aquele sistema e acabou por prejudicar, por levar à morte uma grande quantidade de corais. Ora, o homem não se tem limitado a poluir. Portanto, esta é, digamos, a forma mais gravosa de que o homem conseguiu arranjar para poluir o planeta e, em geral e em especial os recifes de coral. Agora, existem também outros tipos de poluição que também têm danificado os recifes, mas normalmente os outros tipos a que eu vou-me referir são os recifes que têm prejudicado localizadamente, embora as correntes marinhas poderão levar todos os problemas, todos os poluentes para zonas para recifes mais distintos, mais distantes. Ora, estou a pensar, por exemplo, na questão dos lançamentos dos efluentes industriais para os cursos de água, para os rios, ribeiros, e que depois vão parar ao oceano. Os efluentes também são lançados os efluentes urbanos, não é? Esgotos urbanos, são lançados para os oceanos, da mesma maneira que esses efluentes urbanos são constituídos por muita carga orgânica, que acabam portanto, transportar muito nutriente para as águas. Acontece também com a fertilização, com fertilizantes agrícolas, portanto, na agricultura intensiva, em que os inseticidas, os fertilizantes são usados sem critério, depois acabam por ser arrastados pelas chuvas para os lençóis freáticos, para ribeiros, rios, acabam também por ir parar aos oceanos. Portanto, todos os recifes que existirem, digamos, ali nas zonas costeiras, não é? Nas zonas costeiras, acabam por ser os primeiros a sofrer e a desaparecer, não é? Com quê? Com fenómenos de eutrofização das águas, porque o excesso de nutrientes vai provocar o desenvolvimento de fitoplâncton, plâncton e algas, por sua vez vão fazer como que uma barreira da superfície dos oceanos, há uma barreira entre o oxigênio da atmosfera e a própria coluna da água, levando, portanto, à carência de oxigênio e o que caracteriza realmente a eutrofização do meio. Pronto, isto, entretanto, como se não bastasse, depois, agora, ultimamente, também surgiu também a questão do turismo. Hoje em dia, as pessoas, quando querem fazer turismo, querem sítios onde não haja poluição. E então o que acontece? Vão para os recifes de coral, querem ir para as Maldivas, para as Fiji, para aqui e para lá, porque ao fim e ao cabo são zonas onde supostamente a poluição ainda não terá chegado. São zonas paradisíacas, zonas de águas quentes, águas
quentes, transparentes, portanto pronto, o que acontece é que as pessoas que fazem turismo não levam, levam para quando vão de férias para essas zonas, levam embalagens de aftershaves, levam neutralizantes, levam tudo isso, plásticos e coisa que valha, e depois quando regressam, né, das merecidas férias ou não, acabam por lá deixar tudo. E depois o que acontece é que todos esses lixos, todos esses detritos, são acumulados em ilhas, não é? Que muita gente não se desconhece que existem e acabam por poluir também os recifes. Bom, isto aqui foi para falarmos em termos da ação do homem na natureza. Agora, vamos falar sobre o seguinte, sobre aqui, afinal de contas, o que é que o pólipo poderá ajudar aqui neste aspecto, neste campo? Pode ajudar muito, pode ajudar porquê? Porque o que acontece neste momento é que, devido ao tal efeito estufa, que é realmente a grande causa de mortandade a nível do planetário dos recifes, e por causa disso é que, por causa do aumento da temperatura provocado pelo efeito estufa, estima-se que em 2050 apenas 25% só existirão 25% dos recifes, 75% terão desaparecido. Ora, a questão é esta. Se daqui se em 2050 só existir 25% de recifes, quando houver a reprodução sexuada, não vai haver a chamada mass spawning, porque a mass spawning pressupõe existir uma massa de corais. Ora, se os corais forem reduzidos em 75%, 25% a fazer a reprodução sexuada, a coisa não vai ser viável. Isto não vai ser viável porquê? Porque, como eu falei no início, quando se dá a reprodução sexuada, os embriões que se formam, que vão andar à deriva nos oceanos, vão estar sujeitos à predação, não é? Vão ter uma carga predatória em cima deles e poucos vão conseguir fixar-se, digamos, num substrato para dar origem a pólipos. Portanto, isso acontece, por exemplo, com os peixes, não é? Com os alevins, quando nascem, não é? Quando nascem os alevins, a maior parte desses alevins funcionam como plâncton, como alimento para os peixes, não é? E por isso um número muito reduzido, embora, portanto, na Mass Spawning, na Planolé, que diz que, portanto, na altura da reprodução, atualmente ainda se verifica isso, a massa de gâmetas é tão grande que se faz uma mancha cor-de-rosa nos oceanos que diz que até é visível da Lua. Mas a massa é tão grande, mas os embriões que se fixam depois, chegam ao seu destino e se fixam no substrato, é uma quantidade muito pequena, não é uma quantidade tão grande. E depois o que acontece é que, sendo assim, não tendo os 100% dos corais, sendo só reduzido a 75%, portanto, a quantidade de gâmetas na coluna d'água vai ser muito mais pequena, vai haver menos probabilidade dos gâmetas masculinos se encontrarem e vai ser muito mais fácil os predadores fazerem uma razia, digamos assim, aos embriões que se formarem. E nenhum deles, e poucos ou nenhum, vão conseguir chegar aos recifes para se desenvolverem e darem origem a colónias de corais. Ora, a maternidade, este processo que eu desenvolvi de produção de corais a partir do pólipo é bom porque é possível fazer repovoamento do Recife, é possível fazer repovoamentos do Recife em terra, produzindo em terra pequenas colónias de corais a partir do pólipo. Porque nós podemos. O processo natural, o processo mais tradicional de reprodução dos recifes é pegar em colónias de recifes existentes na natureza, fraturá-los, criá-los, colá-los em bases e espalhar pelos recifes. Isto, ao fim e ao cabo, vistas bem as coisas, isto não é bem uma reprodução, não é bem uma multiplicação de corais. É a divisão, é a repartição da massa de corais. É possível nós, em terra,
não é? Com o tempo, irmos produzindo, pegarmos em colónias. Este método tem a vantagem de não sacrificar colónias de corais. Enquanto que nos processos comuns o coral é partido, não é? É partido, ao fim e ao cabo, não são criadas novas colónias, são partidos. A mesma massa é a mesma, só que é distribuída. E, portanto, é muito invasiva, é muito destrutiva e sacrifica muitos corais. Este processo de reprodução através do pólipo não é assim tão destrutiva. Não é destrutivo porquê? Porque são através de pequenos pedaços de coral conseguimos obter muitos pólipos e desses pólipos obter em laboratório desenvolver milhares de colónias a partir do pólipo. Mas isso só depois de, efetivamente, isso só será viável depois de se reverter este processo de efeitos, do potenciação de efeitos de estufa. Porque não adianta estarmos, como temos uma dependência alagada, não adianta nada estarmos a apanhar a água do chão sem fechar a torneira. Portanto, nós aqui estivemos a repovoar recifes numa altura destas, em que existem estes equilíbrios, não é, ambientais. Não adianta, porque mais tarde ou mais cedo acaba por acontecer a mesma coisa e vão morrer. Mas, portanto, estou convicto que esta poluição vai ser reduzida. Portanto, já há alguns gases que se conseguiram controlar, que é o CFCs, por exemplo, mas existe o metano que ainda está por resolver, e ainda é muito metano a fazer o efeito de estufa, tal como o dióxido de carbono. Portanto, é natural que daqui a algum tempo os acordos de Kyoto também já vêm dar com ser uma boa ajuda no controle das emissões de gases de efeito de dióxido de carbono. Pronto, eu penso que neste momento ficaram com uma ideia da utilidade, digamos, da reprodução a partir do pólipo no repovoamento dos recifes. Eu vou agora passar à exibição dos slides para vos mostrar-vos como é que se processa, portanto, a reprodução de corais a partir do pólipo.